Daniel, o livro de Daniel, o profeta Daniel, que é o profeta para os judeus, ele teve as instruções de um anjo profeta. Sim, porque é um anjo profeta, o profeta diz, não foi um anjo do céu que revelou o livro. Não é um anjo do céu, um querubim, um serafim. Não é um anjo do céu, ele disse, é um profeta que revela. Porque Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus servos, os serafins, querubins, profetas. E sabe o que o profeta disse? Que Daniel viu nas suas visões um anjo profeta. Sim, tem que ser profeta porque ele estava revelando as coisas para Daniel. E não só isso, ele também soou para Daniel e Daniel ouviu os 7 trovões. Daniel é o profeta para os judeus. João, que é o profeta para os gentios, ouviu também um anjo revelador, profeta, que também soou para ele 7 trovões. Será que seria 2 anjos diferentes? Será? O que soa aqui para o judeu e o que soa aqui para os gentios? Será? Mas um é o 7 trovão aqui, é o 7 trovão lá. Será que é o mesmo? Não, mas é outro anjo, não, porque não pode. Não, Deus não pode. Dá uma olhada ali na minha citaçãozinha. Lembre-se, foi dito a Daniel através do anjo. Daniel ouviu 7 trovões. Eles soaram suas vozes. Daniel pegou sua caneta e começou a escrever, e o anjo disse, não escrevas. Não escrevas. João viu a mesma coisa. E já tinha sido escrito lá de fora da Bíblia, e tinha 7 selos atrás do livro, que ninguém conseguia abrir aqueles selos, eram aquelas vozes. Aqui está a Bíblia escrita, o qual ela em si é o mistério. Mas lá de trás, as revelações mostradas a Daniel, diz que há 7 vozes a serem soadas, que ninguém podia abrir, ninguém sabia o que era, mas a Bíblia disse e disse a Daniel e também a João que nos últimos dias estas 7 vozes seriam conhecidas a real e verdadeira igreja. Agora, olha que coisa interessante, meus amados. Olha que coisa interessante. Daniel ouviu. Agora, a Bíblia diz para nós, irmão, que nos dias da voz do 7º anjo terreno, o mistério de Deus seria conhecido. Não é? Não é isso que a Bíblia diz? Agora, nós sabemos que o profeta... Aqui, deixa eu me adiantar um pouquinho. Alguém perguntou para o profeta, tem um anjo no livro de Apocalipse, que João escreveu o livro de Apocalipse, e Daniel é o equivalente para os judeus, não é? Porque veja, os judeus, irmão, nesse exato momento, eles não creem no Novo Testamento. Mas quando o ministério for para eles, o Novo Testamento vai ser revelado para eles. A mesma Bíblia que nós temos. Certo? E aí, o Novo Testamento, ele se encaixa perfeitamente com o Velho. Então, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, você vai ver que é o mesmo. As mesmas cenas. Então, o mesmo anjo que tem aqui tem que ser o mesmo que está aqui, o revelador. Que revelou para Daniel e que revelou para João. Olha aqui, ó, perguntaram para o profeta. Querido irmão, por que Jesus não recebeu a adoração do anjo? Ou, aliás, não recebeu a adoração de João em Apocalipse quando ele quis adorá-lo? Aí o profeta responde, meu querido irmão, ou irmã, quem quer que seja, não foi Jesus que não recebeu adoração. Em Apocalipse 22:8, você vai ler que foi o profeta anjo que não recebeu adoração. Quando João se prostrou para adorar o anjo que lhe tinha mostrado aquelas coisas, ele disse, não faças tal, pois sou de teus conservos e teus irmãos, eu sou um dos profetas. Tá vendo? Eu sou teu irmão conservo, de teus conservos, um dos profetas. Dê a adoração a Deus. Não foi Jesus que não aceitou, foi o profeta que não aceitava adoração. O profeta deixou bem claro que este anjo que revelou o livro de Apocalipse, que aparece em todo o livro de Apocalipse, ele é um homem, ele é um profeta. Ele é um homem profeta. Agora, irmão, claro, é predestinação. Mas está tão claro na Bíblia, Apocalipse 10:7. Quem que é Apocalipse 10:7? Nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus seria revelado. Então, de quem é a incumbência de revelar o mistério para quem quer que seja? Quem é que tem a incumbência? É esse anjo revelador. E ele tem que ser um profeta. Um profeta anjo, revelador. E ele disse, ali não era Jesus. Ali, por isso que ele não aceitou a adoração, falando, não sou ele. Eu só tenho a incumbência de revelar. Revelar a palavra, não é? Revelar os mistérios. Veja bem, muito interessante isso que nós estamos falando. E nós vamos ver que Daniel viu este anjo revelador e João também viu este anjo revelador. E este aqui ouviu os 7 trovões, Daniel,
E este aqui, João, também ouviu os 7 trovões. Da boca de quem que vem os 7 trovões? Essa é a grande pergunta. Da boca de quem que vem os 7 trovões? Não é? Muito bem. Agora, eu achei bem em fazer uma coisa que faz tempinho que eu estou querendo fazer aqui. Eu acho que Deus me deu a graça para nós fazermos nesta noite. Tem o seu caderno, tem o seu lápis, então nós vamos fazer isto aqui agora. Agora, veja bem, presta bem atenção no que nós vamos dizer, que o Espírito de Deus possa nos ajudar a entendermos esse quadro. Olha só, em Mateus 24, Jesus revelou os selos. Mateus 24 é os 6 selos, Mateus 25 é o 7º, em forma de parábolas. Então ele revela 6 selos em Mateus 24. E com quem que ele estava falando, irmão? Ele estava falando com os judeus, mostrando que o dia vai chegar onde os selos serão revelados para os judeus também. Assim como nós vimos Daniel no seu último capítulo, ele ouvindo as vozes, a revelação completa da palavra de Deus. Claro que ele não entendeu porque não era os dias ainda para ser entendido, não é? Mas que ele ouviu, não é? E João também, mas ele não pôde escrever. Então, quando Jesus está falando sobre os selos em Mateus 24, ele estava falando com os judeus, não é verdade? Ele estava falando com os judeus e ele vai falando, só que os judeus não têm o Novo Testamento. Eles não acreditam no Novo Testamento. Então, Mateus 24 está fora e também o livro de Apocalipse, que é um paralelo de Mateus 24, ali onde mostra os selos, a revelação dos selos, então eles não conhecem, eles desconhecem isto, não é? Então veja bem, em Mateus 24, tem aqui algo que vai te ajudar e me ajudou demais. Se Deus puder te ajudar, como Ele me ajudou, isso aqui abriu um campo de visão muito, muito bom para mim entender, para eu entender estas revelações, esta parte da palavra de Deus. Agora, então, Mateus 24, do 8 ao 13, eu botei no quadro aqui. Este, irmão, presta bem atenção, é o 5º selo. Eu estou pegando essa informação, da mensagem chamada o 6º selo. O profeta revelou isto. Então aqui é o 5º selo que Jesus estava revelando para os judeus. Lá em Mateus 24. Diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então não é as dores ainda da tribulação, mas é o princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto aqui é o 5º selo. Vamos fazer um paralelo com o 5º selo descrito no livro do Apocalipse. É perfeito. Fala a mesma coisa. Dá uma olhada ali. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus. Isso aqui não é a tribulação. Isto aqui é o 5º selo, pois a tribulação é o 6º. Olha, você já vai entender por que eu estou enfatizando isso, viu? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E esses clamavam por vingança e etc. E aí foi dito que tinha que morrer mais como eles, né? Durante o período da tribulação, lá no 6º selo. Bom, olha só, olha, eu vou voltar aqui, dá uma olhada aí, tá vendo? Matar-vos-ão, morte, para serem atormentados e serem mortos. E veja aqui no 5º selo, as almas daqueles que realmente foram mortos. Mas sabe de uma coisa, irmão? Isso aqui não é a tribulação. Esse não é o período da tribulação. Esse foi a Segunda Guerra Mundial, que é o princípio de dores. Não é as dores ainda. Por isso, olha, irmão, volta aqui a câmera para mim. Isso causa um número de confusão, que as pessoas tentam aplicar isso. As pessoas tentam aplicar isso aqui como se fosse já o 6º selo. O 6º selo está no futuro. O 6º selo é o período da tribulação. Isso aqui é o 5º selo. Aí, irmão, lembra que nós fizemos aqui um programa sobre as classes de judeus? Eles tentam jogar toda essa classe. Tem judeu debaixo do 5º selo, tem judeu debaixo do 6º selo e tem judeu debaixo do 7º selo. Ai, meu Deus do céu! Os do 5º selo não têm o batismo do Espírito Santo. Os do 6º selo são mortos também, não têm o batismo do Espírito Santo. Mas os judeus do 7º selo, que são encontrados debaixo, seus nomes estão lá no 7º selo, eles não são mortos.
Aí as pessoas tentam jogar. Olha, irmão. Meu Deus do céu, olha. Os do quinto selo morrem. Os do sexto selo morrem. Os do sétimo selo são selados. 144 mil que foram selados. Agora, tem sim os martirizados. Morreu muita gente lá no princípio das dores, que nem sexto selo não era. Era quinto selo. Era quinto selo. E quando foi isso? Vamos ver o profeta responder. Aqui está, ó. Dá uma olhada aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o quê? Quando essa tribulação amadora, no original, no inglês, o profeta disse amadora, eu coloquei para vocês ali. Na tradução da Voz de Deus, colocaram leve tribulação. Mas o profeta usou essa palavra, amadora, pela qual passaram aqui. Depois da aflição daqueles dias, aí, ó, depois da aflição da Segunda Guerra Mundial, irmão, aí que vai escurecer o sol. Aí é a tribulação. Então, ó, depois da aflição daqueles dias, a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, como nós vimos lá no quinto selo, e eles ainda pedindo vingança, meu Deus, olha o que eles fizeram conosco, não é? Aí, depois que isso acontece, agora é o sexto selo. Quando esta tribulação, esta leve tribulação pela qual passaram aqui, aí sim, o sol escurecerá, a lua não dará luz. Aqui é a tribulação. As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha ele ali, ó. Leia aqui, o sexto selo no qual estamos agora. E agora ele lê lá no livro de Apocalipse. E havendo aberto o sexto selo, é igualzinho, ó. Eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte, e os céus retiraram-se como um livro que se enrola, e todos os montes removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, quem pode subsistir? Olha, voltar a dizer, isso aqui não é a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui já é lá na tribulação. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Perfeitamente. Agora, vire de novo aqui em Mateus 24 e veja o que Jesus disse. Mateus 24, 29, que é o sexto selo. Escute, depois desse caso de Eichmann foi aquele judeu que matou os judeus. Ou, aliás, aquele alemão que matou os judeus, que era o braço direito de Hitler. Depois. Então, olha, não vá confundir judeu de quinto selo com o judeu do sexto selo. E não vá confundir judeu do sexto selo com o judeu do sétimo selo. Depois desse caso de Eichmann e assim por diante, diz assim, depois da aflição naqueles dias, agora ele está lendo Mateus 24, 29, onde Jesus fala do sexto selo. Depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá, não dará a sua luz, a lua, estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e verão, não é? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e envia os seus anjos assim por diante com grande clamor de uma trombeta, os quais reunirão dos quatro ventos, empenharam-se juntos. Veja exatamente Jesus comparando o que Jesus disse em Mateus 24 e o que o revelador, João, né, que abriu no sexto selo, exatamente isso. Jesus estava falando do período da tribulação. Olha só. Meus amados, olha que coisa interessante. Então, ficou claro para nós que aqueles judeus mortos, pedindo por vingança, é os judeus sem o Espírito Santo, que morreram lá na Segunda Guerra Mundial. Depois, aqui no período da tribulação, que lá era o quinto selo. Quando entra o sexto selo no período da tribulação, tem mais judeus que vão morrer. Mais um monte de judeus que vão morrer. Mas no meio dessa mortandade toda, haverá um seleto 144 mil que foram encontrados debaixo do sétimo selo. Seus nomes inscritos não no quinto selo, não no sexto selo, no sétimo selo. E veja que Moisés e Elias abrem o sexto selo, não o sétimo selo. Tenta encontrar aí na sua mensagem o sexto selo, onde é que o profeta vai dizer que Moisés e Elias abrem o sétimo selo para eles. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai encontrar. Ele diz que Moisés e Elias abrem o sexto selo. É eles que trazem a tribulação. É eles que trazem as pragas. É eles que trazem as trombetas. As pragas que estão contidas nas
trombetas. E é por isso que nós já vamos chegar lá, não é? Nós vamos chegar lá. Então, olha, não vá tentar aplicar. Olha o termo que ele usou, irmão. A Segunda Guerra Mundial não foi a tribulação. A Segunda Guerra Mundial realmente não foi a sexta trombeta soando. Não. Ali foi só uma coisa amadora, foi uma prévia. Foi apenas um tira-gosto para mostrar o que vai ser ali no período da tribulação. Quer ver que eu não estou falando da minha cabeça? Olha o que o profeta diz aqui. Ó. Leia ali para você ver. Olha o que ele está dizendo aí no texto. Estou pegando minhas notas aqui para não me perder, que tem coisa boa aqui, tem coisa maravilhosa. Lembre-se, naquele sexto selo, onde todas as 7 trombetas soaram debaixo daquele selo. Quando entrarmos nisso, você verá que cada uma das 7 soaram debaixo daquele sexto selo. O 7 é sempre um mistério. Observe aquele 7, ele é o final. Este era a vinda do Senhor. O céu ficou quieto, silencioso, ninguém se moveu. Porque Jesus o próprio disse, nem sequer um anjo no céu sabe quando eu retornarei? Nem eu sei, eu mesmo. Que horas? O Pai pôs isso em sua mente? Só Deus sabe. O Espírito disse, eu não sabia, não é? Só Deus sabe, o Espírito. Ele disse, eu não sabia, eu não soube. Jesus disse que não sabia. Disse, está com o Pai. Então não foi revelado? Quando a 7ª trombeta soou, ou o 7º anjo, um selo foi aberto. Então houve silêncio no céu. Não foi mostrado o que aconteceria, mas debaixo do 6º selo, onde essas trombetas abriram, lembre-se, debaixo lá nós encontramos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena. Ele tinha deixado o trono de misericórdia, sua obra de redenção foi terminada, ele veio adiante e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e não houve mais tempo. Imediatamente um anjo apareceu no capítulo 10, no versículo 7, dizendo, este anjo desceu e jurou que não haveria mais tempo. Mas vejam, nesse livro continha o que estava redimido. Era o livro da redenção. E tudo que ele tinha redimido estava escrito naquele livro. Todos pelos quais ele tinha morrido estavam inscritos no livro. E ele não podia sair do seu trono mediatorial até que ele completamente redimisse. E ele não pôde redimir lá na cruz, porque eles eram predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha de ficar lá fazendo intercessões até que a última pessoa terminasse. Glórias! Olha a mensagem que ele está dizendo isso. Na mensagem, almas que estão em prisão agora. Agora, meus amados...